sobre o meu mestrado, sobre a minha dissertação, o que foi que eu abordei, o que foi que eu estudei e o que eu ainda estudo, gente, sobre isso. O meu mestrado é o mestrado profissional em letras. O mestrado profissional em letras é um programa federal em que, para cursar, ou para fazer este curso, preciso ser professor da rede pública, ser efetivo, ou seja, ser concursado e estar em sala de aula, uma vez que a sua pesquisa precisa ser aplicada para saber se ela realmente é importante, se ela é boa ou não. E aí eu fiz esse mestrado, eu tinha esses pré-requisitos e fui fazer o mestrado profissional. Já obriga os alunos, os estudantes, os acadêmicos lá do mestrado, a aplicarem sua pesquisa em sala de aula, de modo que todas as pesquisas são voltadas para o ensino de língua portuguesa. Olha que maravilha, gente. Então você imagina aí o tanto de pesquisa que nós temos a partir dos mestrados profissionais em letras do Brasil. Então a partir disso você tem uma gama muito ampla de estudos de ensino de língua portuguesa. Então a partir disso você tem, por exemplo, ensinos sobre orações, sobre questões ligadas à fonética, sobre ortografia, sobre classes de palavra, sobre gêneros textuais, discursivos, algum gênero específico como resumo, resenha. São diversas formas, mas sempre voltando, gente, para o ensino. Isso é interessante porque, apesar de mudar a teoria, por exemplo, os meus estudos foram dentro do funcionalismo linguístico, mas meus colegas trabalharam dentro do socio-interacionismo, da linguística de texto, diversas outras correntes linguísticas. Então, ou seja, não importa a corrente, mas o foco é sempre o ensino de língua portuguesa. Isso é muito interessante. E o meu mestrado foi nisso. Qual foi o tema do meu mestrado, gente? Eu era muito incomodado com essa questão das relações lógico-semânticas e retóricas, tanto em alunos do ensino médio, quanto nessas questões ligadas às provas externas, como o Enem, por exemplo, a competência 4, a ideia de coesão textual. Então eu queria desenvolver uma forma de trabalhar coesão textual, sobretudo as conjunções, mais fácil, realmente voltada para o uso, e não para a memorização mecânica dos nomes das conjunções ou das orações. Então essa era a minha ideia. Então a minha dissertação é exatamente esta: o ensino das relações lógico-semânticas e retóricas, tá, gente? E discursivas. Primeira coisa é como ensinar a articulação das orações de maneira um pouco mais reflexiva, vamos dizer assim. Para isso eu me baseei em diversos livros da professora Maria Helena de Moura Neves, em que ela fala sobre essa necessidade de reflexão sobre a língua em sala de aula. Aprende bem língua portuguesa ou qualquer tipo de língua quem reflete sobre essa língua, gente, quem pensa sobre esta língua. Então, por exemplo, que gramática ensinar na escola. Aqui, por exemplo, esse livro aqui foi um dos livros que mais me baseou. Aqui, ó. Que gramática estudar na escola, ensino de língua e vivência de linguagem, o livrinho aqui do Carlos Frank, mais o que é mesmo gramática. Então, o Travaglia abordei também. E para a teoria, abordei a própria Maria Helena de Moura Neves, a gramática tradicional, a gramática funcional, e também trouxe questões de Halliday, gente. Então, a minha teoria era o funcionalismo linguístico, a ideia da língua em uso, nos diversos usos da língua. Baseado, sobretudo, a teoria de base seria a ideia de Halliday mesmo, gente, do funcionalismo de Halliday. Mas pelo crivo da Maria Helena de Moura Neves. Então, o meu funcionalismo é voltado para os estudos feitos pela própria Maria Helena de Moura Neves. Então, usei quase todos os livros da Neves, inclusive as gramáticas dela aqui, olha, essas gramáticas ali eu usei também. E aí, gente, por coincidência, estava na minha banca a Maria Helena de Moura Neves. Olha que bênção, que maravilha. A própria Neves, eu nunca imaginei que ela podia estar na minha banca. Então, quando eu fui para a área em que ela estava, não foi nem sonhando que ela podia estar. Foi realmente uma coisa quase que de última hora para dar certo. Eu nunca imaginei que ela pudesse nem ler uma frase minha, gente. Inclusive, ler a minha dissertação. Então, a Neves estava na minha banca e fez as diversas observações. Gente, aqui a minha dissertação. Aqui tem várias observações com a letra dela, olha. Isso aqui eu vou guardar para sempre, essas observações aqui
da própria Maria Helena de Moura Neves. Ela rabisca mesmo, ela lê frase por frase, ela corrige tudo que você possa imaginar para questionar a gente lá na banca. Realmente ela foi muito bom porque a gente aprende muito, né? Tá aqui diversos aspectos aqui, gente. Então, o que foi que eu abordei na minha dissertação, gente? Eu defendo, a partir desses estudos, essa questão da reflexão sobre a língua. E como nós podemos refletir sobre a língua? O Halliday, Hassan e McIntosh tem a ideia aqui dos tipos de ensino, gente. Tá? As abordagens de ensino. Ele traz aqui 3 tipos de abordagem básica. A abordagem prescritiva. Essa abordagem prescritiva é aquela baseada no princípio do certo ou errado, ou seja, de tirar na escola a fala do menino de uma forma para colocar outra porque aquela dele seria errada. Então, é o ensino prescritivo. O outro ensino, gente, é o ensino descritivo, que também não muda muito, porque o ensino descritivo, se você se aprofundar nos estudos, você vai perceber que a descrição é o suporte para a prescrição. Ou seja, na verdade, não existe gramática normativa prescritiva sem estar baseada numa gramática descritiva. Já mostrei isso num vídeo aqui. Por quê? Porque todas as gramáticas de que nós temos notícia têm um corpus. O autor da gramática não cria as frases soltas como as pessoas dizem por aí, gente. Não, isso não. Eles pegam frases de corpus. Agora, o corpus de onde eles tiram é que é um corpus de pessoas que escrevem de maneira mais culta. Então esta é a base. Ou seja, há uma descrição, sim, para chegar a uma prescrição. E aí o Halliday também coloca aqui o tipo de ensino produtivo, que é o defendido por linguistas e tal, e o que eu também defendi, gente. Tem o ensino o ensino produtivo. Então, há o ensino prescritivo, descritivo e produtivo. O que eu tentei, na minha abordagem, foi dar ideias de como ensinar de maneira produtiva. E para isso, eu abordei uns conceitos mais presentes, a ideia de gramática e reflexão aqui, ó, gente. Ó. Gramática e reflexão, de reflexão gramatical. Mas para isso, eu tive de abordar os conceitos presentes no Carlos Franck, que eu gostei demais desses conceitos aqui, que hoje a minha linha de pesquisa é esta. A ideia das abordagens de ensino metalinguística, linguística e epilinguista, ou seja, o linguismo, o metalinguismo e o epilinguismo. Nos conceitos que estamos usando, tanto do Travaglia, quanto do Geraldi, quanto do Carlos Franck, quem dá origem a essas discussões de epilinguismo é o Culioli, né, estudioso da teoria da enunciação. Mas no conceito que eu usei é o seguinte: o ensino linguístico é a própria produção do texto em si. Usei os conceitos do Carlos Franck. O ensino metalinguístico é essa preocupação com as nomenclaturas, com os nomes, para dizer o que é um sujeito, o que é um predicado. O ensino epilinguista é aquele em que você fica manipulando os enunciados para saber os efeitos de sentido em que um provoca. Por exemplo, alguém pergunta assim: Cleiton, o que teu irmão faz? Eu digo: meu irmão trabalha e estuda. Mas eu posso colocar essa informação por diversos enunciados, ou de diversas formas o mesmo enunciado. Meu irmão não só trabalha como estuda, meu irmão, além de trabalhar, ainda estuda, meu irmão não apenas trabalha como ainda estuda. Percebe que quando eu digo meu irmão trabalha e estuda, há uma forma mais neutra em que não há um discurso, daí a ideia, relações lógico-semânticas e retóricas ou discursivas. Por quê? Se eu digo meu irmão trabalha e estuda, não se percebe claramente o discurso. Mas se eu digo meu irmão não só trabalha como ainda estuda, aí já percebe um discurso, percebe-se uma opinião, uma ideia, uma ideologia por trás da fala de alguém, gente. É importante entender isso. E aí eu discuti também a questão dos elementos que estão após o mas, reduzem a carga semântica do que está antes do mas. Então, por exemplo, fulano joga bem, mas é arrogante. É uma questão. Fulano é arrogante, mas joga bem. Então eu digo, ela é bonita, mas não é inteligente ou não é estudiosa. Vamos pegar a mesma frase, não é estudiosa. Então, ela é bonita,
mas não é estudiosa. Ou ela é estudiosa, mas não é bonita. Percebe que quando eu digo ela é bonita, mas não é estudiosa, a pessoa que usa um enunciado deste está dando mais ênfase à ideia do estudo. A beleza não importa tanto, porque ela é bonita, mas não é estudiosa. Então, o que importa mais é a pessoa ser estudiosa nesse caso aqui. Por quê? Porque a informação após o mas atenua a informação que está antes do mas. Se eu digo, ela é estudiosa, mas não é bonita, o que importa aí é a beleza. Ela é estudiosa, mas não é bonita, deveria ser bonita. Então, gente, são questões de manipulação dos enunciados. É isso que a gente chama de ensino epilinguista, ou seja, de você manipular as diversas formas do enunciado. Isso em orações é uma coisa fantástica, interessante mesmo. Então eu discuti isso e eu propus uma série de atividades, quase 40 atividades que eu apliquei em sala de aula, como melhorar essas relações lógico-semânticas. Então, como ensinar as orações diversas, seja coordenada, subordinada, como ensinar as conjunções, como concatenar os períodos nos textos, tá? Então, essa foi a minha abordagem. Como ensinar orações de maneira produtiva. Essa é a ideia. O ensino das relações lógico-semânticas e discursivas. Vou deixar o link da minha dissertação, se você se interessar, para ler um pouco sobre ela, ou então pegar as atividades que estão no final. Eu deixei lá nos apêndices todas as atividades que eu repliquei em sala de aula. Gente, a ideia é realmente você replicar essas atividades. Fique à vontade. Comente o vídeo, faça a sua pergunta que eu com certeza responderei sobre esses assuntos. Compartilhe também para que nós possamos chegar a mais pessoas. Foi um prazer e até a próxima. Tchau!